Agora vamos ver movimento uniformemente dentro do assunto de movimento uniformemente variado. Vamos ver a classificação do movimento. Em relação à classificação do movimento, a gente estudou quando vimos movimento uniforme, certo? Quando a gente viu movimento uniforme, em relação à classificação, a gente viu que o movimento uniforme poderia ser progressivo ou retrógrado, certo? Então, aí a função horária do movimento uniforme era S igual a S0 mais VT, que a gente até usava a dica do sorvete, S igual a sorvete. Para saber se era progressivo, eu olhava o sinal da velocidade, porque caso fosse positivo, é porque era progressivo, certo? P de positivo, P de progressivo. O retrógrado, o V, ele tem sinal de menos. Essas palavras progressivo e retrógrado também significava o seguinte: progressivo é quando um móvel ele ele anda a favor da trajetória, certo? Tinha essa questão, ok? Bom, já o retrógrado era o contrário. O retrógrado simplesmente um móvel, ele continua o seu movimento, anda contra a trajetória no caso seria tipo trajetória adotada, certo? Se eu digo que a trajetória adotada é para a direita, então significa dizer que para a direita é positivo, certo? Agora, se minha trajetória adotada é para a esquerda, então a esquerda é que é positivo, certo? Então significa dizer que se ele anda a favor da trajetória é progressivo, se ele anda contrário à trajetória adotada, aí ele é retrógrado, certo? Bom, vamos recordar o seguinte: o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme, como o próprio nome fala, existe algo que é padrão. Veja o nome uniforme, certo? Uniforme tem a ver com isso, padrão. Existe algo aqui que ele é igual para todos, certo? Aí o que é que nos diz? O movimento uniforme, ele diz o seguinte: se considerarmos, no entanto, o movimento em que a indicação do velocímetro é sempre a mesma durante certo intervalo de tempo, não teremos um movimento variado. Então veja o seguinte: eu observando o velocímetro aqui, esse ponteiro aqui, eu noto que a velocidade aqui, a cada 2 segundos,
é sempre 80 quilômetros por hora, certo? Veja que daqui para cá houve variação de velocidade? Não, não houve. Nesse caso, a variação de velocidade foi zero, 0 quilômetros por hora. Daqui para cá também não houve variação, ou seja, zero. E daqui para cá também não houve. A variação não teve. Então, nesse caso, alguém poderia perguntar qual é o valor da aceleração. A aceleração, nesse caso, no movimento uniforme, é igual a zero, certo? Porque a velocidade ela é constante. Ok? Bom, é isso. Então, o movimento será uniforme quando a velocidade escalar instantânea for constante e diferente de zero, com o passar do tempo. Aqui está o nome aproximado, mas foi sem querer. Deixa eu apagar. Volta. A velocidade ela é constante, certo? Movimento acelerado, certo? Como o próprio nome fala, é porque está acelerando. O movimento de uma partícula é dito variado quando sua velocidade escalar instantânea varia, certo? Varia no decorrer do tempo. Se em certo intervalo de tempo a partícula mover-se cada vez mais rapidamente, isto é, se o módulo da sua velocidade escalar instantânea for sempre crescente, seu movimento variado será do tipo acelerado. Então é justamente isso. A sua velocidade ela está aumentando, está variando e está aumentando o seu valor. Assim, o movimento de um automóvel cujo velocímetro fornece as indicações ilustradas na figura a seguir é acelerado. Veja, era 0, aí agora passou a ser 20, 40 aproximadamente, 80, certo? A variação de tempo foi 2 segundos, então a gente nota que a cada 2 segundos a velocidade está aumentando 20 km por hora, certo? Aí o movimento ele é acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente, certo? Sempre crescente com o passar do tempo. Veja como é que está o desenho. Aqui não tem nada identificando aqui na parte de trás do carro. Agora apareceu esses tracinhos. O desenho também tem significado, esses tracinhos. Perceba que esse tracinho de 4 segundos ele está maior que esse que é de 2 segundos. E perceba que o de 6 segundos ele está maior do que o de 4 segundos. Então, esses tracinhos aqui no desenho nos mostram que a sua velocidade está cada vez aumentando, ou seja, o carro ele está andando cada vez mais rápido, está acelerando ele. Bom, o que é que nós estamos vendo aqui? Aqui nessa imagem, nós estamos vendo aceleração e velocidade, nesse caso, mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido da trajetória.
A trajetória adotada como positiva é para a direita, certo? Então veja, se o móvel ele estiver realizando um movimento com velocidade a favor da trajetória, ele tem uma classificação que a gente já viu no movimento uniforme. Então veja o seguinte, se a velocidade ela tem mesmo sentido da orientação da trajetória. Se a velocidade ela tem mesmo sentido da orientação da trajetória, ela é classificada como progressivo, certo? A gente aqui vai fazer a análise dos dois, de velocidade pela trajetória e de aceleração pela trajetória, certo? A gente já viu no movimento uniforme que a velocidade, quando ela é do mesmo a favor da trajetória, o movimento é progressivo. Mas observa o valor de A. Quer dizer, o valor não, observa o A. O A e o V, eles têm mesmo sentido, mesma direção e sentido, certo? Quando isso acontece, estamos diante de um outro tipo de movimento, certo? Aí, quando isso acontece, estamos percebendo que essa velocidade ela está aumentando, certo? E estamos diante de um outro tipo de movimento, certo? Ele é progressivo, mas ele é progressivo analisando V. Se analisar A e V ao mesmo tempo, que tipo de movimento vai ser? Acelerado, certo? Então, quando o A e o V estão na mesma direção e sentido da trajetória, ele é acelerado, certo? Bom, o que é que a gente percebe? A velocidade ela é positiva. Por que a velocidade é positiva? Alguém sabe? Porque está a favor da trajetória. Agora, por que a aceleração ela é positiva? Porque nesse caso aqui a velocidade aumenta. Se ela aumenta, então significa dizer que a aceleração vai ser positiva, certo? Então, esse movimento ele é, além de progressivo, ele é acelerado, certo? Agora vamos ver esse caso aqui. O que é que a gente percebe? A gente percebe que o móvel olha a setinha de V. Aonde é que a velocidade está indo? Aqui a gente percebe que ele está indo contra o sentido da trajetória que foi adotado como positivo. A gente percebe que A e V eles têm mesma direção e sentido, certo? Então A e V têm mesma direção e sentido, certo? O outro também tinha mesma direção e sentido, tá? Agora não era mais aqui mesma direção e sentido
contra a trajetória adotada. O outro era a favor. Esse aqui é contra. Bom, então a gente analisando V, percebemos que o V tem sentido contrário. Mas, quando o V tem sentido contrário, ele é retrógrado. Certo? Aí agora, o que é que a gente nota? Que A tem mesmo sentido que V, certo? Igualzinho o outro. O outro também, o A, ele tinha o mesmo sentido de V, certo? Quando o A tem mesmo sentido de V, o módulo aumenta. O módulo de V é que aumenta. Embora a gente saiba que quando, digamos, o V está no sentido contrário da trajetória, significa dizer que a velocidade, de certo modo, ela pode sim estar aumentando, certo? Porque pode ser que esteja muito rápido em um sentido contrário que a gente adota como positivo. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela realiza uma viagem dentro de Pernambuco, da cidade de Surubim até, digamos, a capital de Pernambuco, certo? Recife. Surubim até Recife. Pronto. Eu adotei como referencial positivo a trajetória de Surubim a Recife, ok? Eu adotei. Então quer dizer que se eu estiver indo de Surubim para Recife, o V e ele está seguindo a favor da trajetória e pode estar cada vez mais rápido, certo? Dependendo da aceleração e tal. Mas se eu sair de Recife e voltar para Surubim, o meu sentido positivo era de Surubim a Recife. Então, eu agora estou fazendo o contrário que eu adotei como positivo, certo? Mas, nesse caso, porque eu estou realizando ao contrário, significa dizer que essa velocidade ela vai diminuir? Claro que não. Eu poderei andar rápido, talvez até mais rápido, ou a mesma velocidade, que andei de Surubim para Recife, certo? Só porque mudei a trajetória não quer dizer que a velocidade ela diminuiu. Ela pode ter aumentado, sim. Mas por que ela aumenta? Porque A e V têm a mesma direção e sentido. Então, quando isso acontece, esse movimento também ele é chamado de acelerado, certo? Olha, a gente chama de V menor que zero, não é porque a velocidade ela é simplesmente pequena, não, certo? V menor que zero significa que a gente coloca menos na frente do V para informar que o móvel está contra a trajetória. Contra a trajetória. E ele pode estar indo contra a trajetória de uma maneira rápida. Certo? Então, nesse caso, nós temos um móvel que ele é retrógrado e acelerado, certo? Bom, no movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração têm mesmo sinal, certo? Isto é, são ambas positivas ou ambas negativas. Esse negativo não é porque está aumentando, quer dizer, não é porque está diminuindo, não. O seu módulo, ele está aumentando. O módulo é o quê? É aquele número que colocamos os dois tracinhos e o sinal dele é tirado. Então, ó, 2,
4, 6. Então veja, ó, a trajetória é subindo, o móvel está descendo, aí está indo contra. Mas veja, se a gente tirar o módulo de cada um, a gente percebe que está aumentando a velocidade, certo? Só que no sentido contrário. A gente representa como menos para informar que ele está no sentido contrário e não porque está diminuindo, certo? Então, se ambos for positivo, é movimento acelerado. Se ambos for negativo, é movimento acelerado também, certo?